Hoje a gente vai mergulhar em um dos temas, talvez mais fascinantes da história humana: as incríveis realizações das grandes civilizações antigas. Estamos falando dos sumérios, dos egípcios, dos maias, culturas que, segundo o material que a gente analisou, demonstravam um conhecimento em arquitetura, astronomia e matemática que parece, assim, totalmente fora de seu tempo. Exato. E é aí que a gente chega no ponto central da nossa discussão. A grande pergunta que a gente quer explorar é: esses avanços monumentais, sabe? Essas pirâmides alinhadas com estrelas e calendários de precisão absurda, foram resultado puro e simples da engenhosidade humana? De um desenvolvimento, digamos, lento e gradual? Ou será que existe algo mais? Evidências que sugerem uma influência externa, talvez até de fora da Terra. Exatamente. A minha perspectiva, que eu vou defender aqui, é que a consistência e a sofisticação desse conhecimento, aparecendo em culturas que não tinham contato aparente, formam um padrão que aponta, sim, para uma intervenção externa, algo muito parecido com o que os próprios mitos deles descrevem como deuses que desceram dos céus para ensinar a humanidade. E eu já vou argumentar pelo outro lado. Para mim, esses feitos, por mais extraordinários que sejam, são o maior testemunho do potencial humano. Podem e devem ser explicados pela nossa própria capacidade de inovar, de observar o mundo por gerações e de trocar conhecimento, sem que a gente precise recorrer a uma hipótese tão extrema quanto uma visita extraterrestre. Olha, o que me fascina e me puxa para essa conclusão é um padrão que, uma vez que você o vê, é impossível de ignorar. Não estamos falando de uma cultura isolada que teve um salto de genialidade. O material mostra a aparição de conhecimento técnico e astronômico complexo de forma quase simultânea em lugares muito distantes. Isso, assim, desafia a lógica de um desenvolvimento isolado. Pense na Suméria. Os mitos deles não são vagos, eles falam explicitamente dos Anunnaki, seres vindos do céu, que lhes deram a escrita, a matemática, as leis. Eles registram a origem desse conhecimento como sendo externa. Aí você olha para o Egito e a engenharia das pirâmides de Gizé, com aquele alinhamento astronômico perfeito, ainda é um quebra-cabeça. O material cita textos como as Tábuas de Esmeralda, um texto hermético lendário atribuído a Hermes Trismegisto, que menciona a visita de seres de outros planetas, conectando o conhecimento a uma fonte não humana. E os maias? Um calendário de uma precisão que a gente só alcançou com tecnologia moderna. O que une tudo isso é a mesma história. O conhecimento foi um presente de seres celestiais. Para mim, tantas culturas descrevendo a mesma coisa não é coincidência, sabe? É um registro. Eu entendo o apelo dessa ideia, de verdade. Mas a minha dificuldade com essa interpretação é que ela parte de uma premissa que eu considero perigosa. A de subestimar a capacidade dos nossos próprios ancestrais. A gente olha para o passado com os olhos de hoje e, como a gente não consegue imaginar como eles fizeram algo sem os nossos computadores e guindastes, a gente assume que foi impossível. O material que a gente usou também aponta para caminhos mais terrenos. Ele fala de rotas comerciais, como a Rota da Seda, e de intercâmbios culturais que eram muito mais extensos do que a gente imaginava. O conhecimento pode, sim, ter se espalhado de uma civilização para outra, sendo adaptado e aprimorado no caminho. Isso cria a ilusão de uma origem simultânea. Certo. E sobre os mitos, como os Anunnaki? Eu vejo como narrativas simbólicas poderosas. São mitologias para explicar a origem do mundo, da sabedoria, do poder. Não são necessariamente reportagens factuais. O próprio material menciona civilizações como o Império do Mali, com centros de saber como Timbuktu, que mostram um processo de acúmulo e transmissão de conhecimento ao longo de séculos. É um desenvolvimento intelectual, não uma dádiva que caiu do céu. Mas esse desenvolvimento gradual não explica os saltos quânticos. Vamos focar na astronomia, por exemplo. A precisão do calendário maia ou o alinhamento das pirâmides com a constelação de Órion não é algo que se alcança de forma incremental e simples.
prever eclipses, mapear o ciclo de Vênus com exatidão. Isso exige um nível de matemática e geometria que, no registro arqueológico, parece surgir já refinado, sabe? O texto nos provoca com essa pergunta: como eles fizeram isso? Para mim, a resposta mais lógica é que o conhecimento foi fornecido. Ele não foi descoberto do zero aos tropeços. Foi um currículo, ensinado. A minha dificuldade com essa linha de raciocínio é que ela assume que a gente sabe quais eram os limites da observação a olho nu. Imagine gerações e gerações de observadores, noite após noite, por milênios, registrando dados. Pessoas cuja sobrevivência dependia de entender os ciclos celestes para a agricultura. A paciência e o foco que eles tinham são algo que a nossa cultura da distração a gente nem consegue conceber. Com séculos de dados acumulados, sim, você pode chegar a uma precisão espantosa. E o que dizer da genialidade puramente humana? O material também cita a Índia Antiga. O desenvolvimento do conceito do zero foi um salto de abstração que mudou o mundo. Não há mito de um alienígena entregando o número zero. Foi uma conquista intelectual humana. O que nos parece um salto pode ter sido o ápice de um longo processo cujo trabalho inicial simplesmente não sobreviveu no registro histórico. Você tem um ponto forte aí. A invenção do zero é um feito notável da mente humana. Mas o que me intriga é que essa mesma capacidade de criar narrativas complexas parece ter produzido o mesmo mito com os mesmos elementos em culturas que supostamente nunca se falaram. Não é só sobre deuses do céu. A estrutura é específica. Seres que descem, escolhem um povo, ensinam tecnologia, agricultura, arquitetura, metalurgia e organização social. Sumérios, maias, egípcios, até lendas de povos nativos americanos e aborígenes australianos. Como explicar essa consistência narrativa se não por uma experiência compartilhada? Os aspectos mais intrigantes. Mas eu enquadraria de forma diferente. O céu é a única constante na experiência humana. É o mesmo para todos, né? É natural que o desconhecido, o poderoso, o divino seja projetado para cima. São arquétipos, como diria Jung, que brotam da psique humana para dar sentido ao mundo. Mas vamos além. A gente afirma que não havia contato, mas a cada década a arqueologia descobre que o mundo antigo era muito mais conectado do que a gente pensava. Migrações, rotas comerciais marítimas. Uma boa história é o bem mais contagiante que existe. Veja os mitos do dilúvio. Eles aparecem em centenas de culturas. A explicação mais aceita não é um dilúvio global único, mas é a experiência comum de inundações catastróficas em diversas partes do mundo, dando origem a histórias parecidas. Porque a mitologia dos deuses professores não poderia seguir a mesma lógica. Porque aí a gente entra na evidência material e a coisa fica mais complicada. As pirâmides e templos megalíticos não são apenas grandes, são de uma sofisticação que nos humilha. A precisão dos cortes em pedras de granito em Pumapunku, o transporte de blocos de centenas de toneladas. E não é só arquitetura. O material menciona os vimanas dos textos védicos indianos. Quando você lê as descrições, não parece poesia. Fala-se de veículos que podiam se mover com a velocidade do vento, viajar entre planetas. Soa como a tentativa de pessoas de uma era pré-tecnológica de descrever uma tecnologia que elas testemunharam. Elas usaram as palavras que tinham. Como você descarta isso como mera mitologia? Eu não descarto, eu contextualizo. Interpretar os vimanas como naves espaciais literais é uma leitura anacrônica. É projetar Star Trek em textos de 3.000 anos. Esses textos são épicos, poéticos, religiosos. Eles falam de carruagens dos deuses, de armas que destroem cidades. Pode ser uma alegoria para o poder espiritual, para o poder militar, para fenômenos naturais. Quanto às construções, você está certo em apontar que a precisão do corte das pedras é um quebra-cabeça genuíno. E os egiptólogos ainda debatem as técnicas exatas. É um ponto forte do seu argumento. No entanto, o mistério não resolvido não é por si só uma prova de intervenção externa. É uma prova da nossa ignorância sobre os métodos deles.
Para mim, é um tributo muito maior à engenhosidade deles supor que encontraram soluções brilhantes que nós ainda não entendemos, em vez de assumir que eles receberam cola. Mas essa ignorância é conveniente. Se eles desenvolveram técnicas tão brilhantes, onde estão as evidências do processo? Onde estão as ferramentas, os experimentos, os erros? Em projetos dessa escala, a gente deveria ver uma curva de aprendizado. Em vez disso, em muitos casos, como nas primeiras pirâmides, parece que eles já começaram com um nível de mestria impressionante. Isso me leva ao último ponto, a ideia de um conhecimento esotérico. O material sugere que essa sabedoria não se perdeu, foi preservada em segredo. Tradições e grupos esotéricos ao longo da história afirmam que seu conhecimento sobre geometria sagrada, astronomia e consciência foi uma herança direta desses mesmos seres celestiais. Isso sugere uma linhagem, uma transmissão contínua de um conhecimento de origem não humana. Ah, sinto muito, mas aí eu simplesmente não compro o argumento. A alegação de uma origem divina ou extraterrestre é a ferramenta sociológica mais antiga e eficaz que existe para legitimar poder. Se um grupo secreto quer proteger seu conhecimento e garantir seu status, o que é melhor do que dizer: isso não foi criado por nós, meros mortais, isso nos foi dado por deuses, pelo universo, por seres das estrelas? Automaticamente o conhecimento se torna sagrado e inquestionável. É uma estratégia de poder, não uma evidência histórica de contato. É uma forma de criar uma aura de mistério e autoridade. Mas isso não explica por que grupos tão diferentes, separados por séculos e continentes, acabam preservando os mesmos princípios. A geometria sagrada que você encontra na arquitetura de um templo egípcio reaparece em uma catedral gótica medieval e em mandalas hindus. São os mesmos padrões, as mesmas proporções, como a proporção áurea. Isso sugere que eles não estão apenas usando a mesma estratégia de poder, mas que estão de fato trabalhando a partir de um mesmo corpo de conhecimento. Um conhecimento que parece ter uma origem comum e muito, muito antiga. Mas esses são princípios universais da matemática e da física. A proporção áurea aparece na natureza, em conchas, em plantas. É um princípio fundamental da estética e da estrutura. Culturas diferentes, ao observar a natureza e ao buscar a harmonia em suas construções, podem perfeitamente chegar às mesmas conclusões matemáticas de forma independente. O número π é o mesmo no Egito e na China. Isso não prova que um professor cósmico ensinou a fórmula para ambos. Prova que a realidade tem uma estrutura matemática que pode ser descoberta por qualquer mente inquisitiva em qualquer lugar. Ao final da nossa discussão, para mim a imagem que se forma é clara. A convergência de mitos globais com estruturas narrativas idênticas, um conhecimento científico que parece anacrônico e construções cuja engenharia ainda nos desafiam. Tudo isso forma um padrão consistente, um padrão que aponta para a forte possibilidade de que a história humana não foi um evento isolado, mas foi influenciada, talvez até guiada, por inteligências de fora do nosso mundo. E para mim, a análise revela o exato oposto. Ela mostra a profundidade da nossa própria capacidade para a inovação, a observação e a transmissão de cultura. As realizações antigas são o maior legado da engenhosidade humana. As semelhanças entre culturas não precisam de uma explicação extraterrestre. Elas podem ser explicadas por conexões humanas que a história esqueceu e por respostas universais da mente humana a desafios e mistérios universais. Atribuir isso a outros é, no fundo, nos roubar de nossas maiores conquistas. No fim, a discussão sobre as origens do conhecimento antigo revela talvez mais sobre as lacunas em nossa própria compreensão do que sobre o passado em si. Se este legado foi erguido apenas por mãos humanas ou se houve uma ajuda cósmica, o estudo dessas civilizações nos força a questionar os limites do que a gente considera possível e a reconhecer que a história da humanidade pode ser muito mais complexa e surpreendente do que imaginamos.